Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Galego da Eletrônica Marco Som, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje na bancada estou com a fonte JFA de 200 A. Essa fonte, ela chegou para mim aqui, segundo o dono, ela entrou água. E quando ele foi colocar para carregar, a fonte deu um pipoco aí. Provavelmente deve ter explodido aqueles capacitor da parte primária dela. Eu vou abrir aqui para a gente ver o que aconteceu. A fonte ainda tem algum lugar molhado, por exemplo aqui, ó, tá molhado de água. Dá para ver que aqui dentro tá molhado também. Então vou abrir a fonte aqui para a gente ver o que aconteceu. Opa! É de cara o capacitor estourado, hein? Essas fontes ela costuma cair água por debaixo disso aqui, ó. Olha, isso aqui é do capacitor. O capacitor, quando ele explode, ele solta esse líquido aí. Como aqui tem uns furozinhos aqui aí da chavezinha de toque, e aqui tem os furos dos LED, qualquer água que bata aqui entra para dentro da fonte. E também essas fontes, ela entra água por esses furos aqui, ó. Ela tem dos dois lados, em cima e embaixo. Também aí pelo cooler, né? Pelo ventilador de resfriamento aí dela. Galera, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou desmontar essa parte aqui e já retorno com o vídeo em seguida aí. Pessoal, retornando aqui para o vídeo, eu já desmontei a fonte. Ela molhou bastante aqui, ó, tanto os diodos retificador como os IGBTs aqui, ó. Você pode ver que tá aí. Então tudo aí é úmido, não tá molhado pingando, mas tá úmido. Eu vou passar o dedo aqui para vocês verem, né? Misturado aí com a pasta térmica. Aí ela vai juntando sujeira aí dentro. Aí, por incrível que pareça, a sujeira em esses tipos de aparelho faz proteger um pouco, porque na hora que bate a água, essa poeira aqui, ó, ela suga a água, entendeu? Ajuda no caso desses tipos de aparelho, né? Aqui no dissipador, onde fica aqui as micas, elas molharam bastante aí. Então tive que desmontar toda para fazer limpeza, né? Limpar tudo isso aí. E colocar outra pasta nova. Fazer a troca do capacitor e verificar se tem algum IGBT em curto. Eu vou conferir agora. O teste está na escala de BIP. Por exemplo, se tiver algum MOSFET em curto, vai fazer isso aí. Pelo menos esse está normal. É bem provável que o outro também esteja bom. Não queimou os IGBTs. Os diodos retificador é difícil entrar em curto. Testou um, tá bom, certeza que o outro tá bom. Não precisa nem testar. Quando ver o outro aí, tá bom também. Então aqui é o seguinte, bem provável que tenha sido só o capacitor. Vou trocar o capacitor e vou ver se o 6 aqui, PWM, se não foi pro saco, né?
os dois seios aqui, às vezes acontece ter queimado, mas acredito eu que não, eles não estouraram, aparentemente estão normal. Esse modelo de fonte às vezes acontece de estourar o capacitor e estourar a trilha. Vou retirar o capacitor para ver. Galera, eu vou fazer o seguinte, para não ficar o vídeo muito comprido, eu vou pausar, arrancar o capacitor fora e já retorno. Pessoal, já retirei o capacitor fora, o capacitor é esse. É um capacitor de... Bora, meu filho, foca. 2200 microfarad por 200 volts. O capacitor explodiu. E analisando aqui a fonte, aparentemente não estourou trilha, tá? Aparentemente não tem trilha rompida, nem por cima nem por baixo da placa. O capacitor era esse aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte. Ó, vocês vejam que a molhação fez com que criasse até uma oxidação aí. Significa que essa fonte já está caindo aí alguns pingos de água há algum tempo já. Então aqui o processo é o seguinte, eu vou fazer a limpeza geral dela, limpar os IGBTs aqui, os diodos retificador, limpar ali o dissipador, as micas, dar uma aquecida com ar quente aqui na placa, para tirar qualquer resíduo de água, trocar a pasta térmica, colocar o capacitor no lugar e... Antes de ligar a fonte na tomada, eu gosto de testar a fonte aqui do PWM, essa parte do PWM com a fontezinha de 12 volts separada para ver se está gerando PWM para poder ligar. Só que aqui no caso é o seguinte, como não queimou os IGBTs aqui, certeza que não danificou outra coisa, mas acredito eu que foi apenas o capacitor que estourou, porque às vezes nela aqui, ó, o disjuntor, praticamente essa placa ela fica bem encostada aqui, ó, do disjuntor. Vocês podem ver que aqui tem um pingo da água aí, onde ficou. O que aconteceu aqui, como a água ela ficou nesse ponto, quando a fonte foi ligada, a água fez com que alterasse a voltagem que é recebida pelos capacitores, a voltagem é a voltagem mesmo. E fez com que o capacitor passasse do total de voltagem que ele suporta e estourou o capacitor. Vocês podem ver aí que está aqui onde ficou a água acumulada na fonte. Então, trocar o capacitor e testar para ver se a fonte vai voltar. Eu vou fazer a limpeza dela e já retorno com ela e já com o capacitor no lugar e trocar a pasta térmica aí. Pessoal, já fiz aqui a limpeza, troquei toda a pasta térmica dos IGBT e dos diodo em retificador. Já troquei o capacitor. Já passei aqui a cola para os capacitores não ficar vibrando e quebrar o pé lá o pé embaixo. Fiz uma limpeza geral aí. Bati um ar quente nela toda para retirar qualquer resíduo de água que tinha nela. Limpei toda, tá toda limpinha, troquei as pastas térmicas e a fonte não tinha outro problema. O único problema dela era só o capacitor mesmo que tinha estourado. Estourou através da água que caiu dentro dela, né? O capacitor estourou. A fonte já voltou a funcionar. Eu vou ligar aqui para vocês verem. Eu vou colocar logo a tampa dela. Deixei aberto aqui só para mostrar.
Com a tampa fica mais fácil para visualizar. Vou colocar aqui a fonte da tomada. Vou ligar aqui o disjuntor que elas têm, né? Vocês podem ver que a fonte voltou a funcionar. Disparou a litoinha. Então, gente, o defeito era um defeito simples, era apenas um capacitor estourado. Fiquem todos com Deus e aquele abraço. Valeu, pessoal.